Bom, nós vamos agora então conversar sobre o auxílio-doença e eu vou apresentar para vocês qual vai ser o eixo, tá, da abordagem que nós vamos ter, né, desses benefícios. Vamos lá no quadro. Então, auxílio-doença. O auxílio-doença, a primeira coisa que nós vamos perguntar aqui é o seguinte: quem tem direito? O que significa isso? Significa que a gente tem que saber se o auxílio-doença é benefício de segurado ou de dependente. Então, quem tem direito são os segurados. Eu diria que são todos os segurados, inclusive aqueles que estão mantendo a qualidade de segurado. E quando eu digo que são todos os segurados, é no sentido de apontar o fato de que não existe diferença de tratamento entre um contribuinte individual, um empregado, um doméstico, não importa em que categoria se enquadre o indivíduo, que ele vai ter direito ao auxílio-doença. Só que não basta ser segurado, mais detalhes serão, né, necessários, né, para a gente investigar. Além do que, eu tenho que ter presente o evento ou o motivo que a lei prevê como determinante da concessão. Qual é aquela situação que determina o direito ao auxílio-doença? É a incapacidade laboral, ou seja, a incapacidade para o trabalho, mas uma incapacidade laboral provisória, ok? Então, aquele indivíduo que tem a condição de segurado, tá? E ele está numa situação aí de incapacidade para o trabalho, mas uma incapacidade provisória, então ele está atendendo ao que a lei prevê como exigível para a concessão do auxílio-doença. Então, quem? Todos os segurados. Mas todos os segurados, desde que se encontrem numa situação de incapacidade laboral provisória. E eu tenho que investigar um outro item, carência. A carência ela é contada em número de contribuições. A legislação prevê que para o indivíduo ter direito ao auxílio-doença, ele tem que ter 12 contribuições. E se for um segurado especial, ele tem que ter 12 meses de efetivo exercício de atividade rural no período que antecede o requerimento, ainda que de forma descontínua, tá? Então, carência é necessária. Então, eu posso dizer o seguinte, que o auxílio-doença é um benefício previdenciário, tá, garantido a segurados que se encontrem em situação de incapacidade laboral provisória e que tenham cumprido a carência de 12 contribuições. Mas se for um segurado especial, ele tem que provar que cumpriu uma carência contada em número de meses de atividade rural. Mas existem situações previstas na legislação onde se dá a dispensa da carência, ou seja, nem essas 12 contribuições serão necessárias para a obtenção do benefício. Que situações seriam essas, tá? Seriam duas. A primeira delas são os acidentes. Acidentes de qualquer natureza, tá? Nós vamos voltar a falar disso aqui. A outra situação são as doenças graves previstas na forma da lei. E essas doenças não podem ser pré-existentes, tá? Então, nós temos aqui o quê? Quem tem direito? Todos os segurados que se encontrem em situação de incapacidade laboral provisória e que tenham cumprido uma carência de 12 contribuições, a não ser que se trate daquelas situações legalmente previstas que dispensam a carência. Que situações dispensam a carência? Acidentes de qualquer natureza ou causa e doenças graves. De acordo? Nós vamos agora falar um pouquinho desses acidentes e doenças graves, só para a gente ter um entendimento melhor do que seriam isso. Acidentes. O acidente que dispensa a carência é o de qualquer natureza ou causa. Ok?
Então, acidentes de qualquer natureza dispensam a carência. E que acidentes seriam esses? Eu poderia entender que aqui a gente encontra os acidentes comuns, que nada tem a ver com o trabalho, e encontramos também aqui os acidentes de trabalho. E quando se fala em acidentes de trabalho, nós temos que lembrar que aí estão incluídas, tá, as seguintes situações: acidentes típicos e todas as situações equiparadas aos acidentes típicos, acidentes de trajeto, ou de percurso, ou de itinerário, e também estão incluídas aí, né, como equiparadas ao acidente de trabalho, as doenças do trabalho e as doenças profissionais. Ok? Então, aqui nós temos o que é considerado na legislação como, né, incluído aqui na situação de acidente de qualquer natureza ou causa que determina a dispensa da carência para obter um auxílio-doença. Então, acidente dispensa a carência, mas lembrar que doença do trabalho, doença profissional também dispensa a carência. E quanto às doenças graves? Doenças graves previstas na forma da lei, não doenças graves previstas na lei, mas doenças graves previstas na forma da lei que dispensam a carência. São 11 situações, vamos ver se a gente consegue lembrar aqui de todas. Então, a primeira é a alienação mental. A segunda, tá, seria a cegueira. Terceira, paralisia irreversível, tá? Nós teríamos ainda a cardiopatia grave, nefropatia, nefropatia grave, a hepatopatia grave, tuberculose ativa. Teríamos ainda, tá? Parkinson, doença de Parkinson. São mais, eu que disse 11, mas tem mais coisa. Neoplasia maligna. Temos ainda a osteite deformante. Também conhecida como doença de Paget. Temos ainda a espondilo artrose anquilosante.
AIDS, hanseníase e também doenças determinadas por contaminação por radiação, tá? Então, são 14. Eu tinha errado, dito que era 11, né? Então, alienação mental, cegueira, paralisia total irreversível, cardiopatia grave, nefropatia grave, hepatopatia grave, tuberculose ativa, Parkinson, neoplasia maligna, osteite deformante, Paget, espondiloartrose anquilosante, AIDS, hanseníase e doenças determinadas por radiação. Veja, essas doenças graves, elas vão determinar a dispensa da carência, mas não podem ser doenças pré-existentes a serem alegadas de imediato à filiação para, justificar uma dispensa de carência. Tá? Então, assim, se é uma cardiopatia grave detectada adiante da filiação, inscrição do segurado, você então pode ter a cardiopatia apresentada como motivo para o auxílio-doença sem exigência de carência. Então, nós já vimos o quê? Vamos só revisar aqui. Nós já vimos o quem, nós já vimos o evento, nós já vimos a carência, se ela é ou não exigida, não é isso? Já vimos também situações de dispensa de carência. Temos de ver também a questão do início do pagamento. Quando que se inicia o pagamento? No caso aqui, tá? Se requerido o benefício até o 30º dia do afastamento, você vai ter duas situações. Primeira situação é para o empregado. Você sabe que o empregado, os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa. Então, o empregado que venha requerer até o 30º dia o seu auxílio-doença, receberá a partir do 16º dia de afastamento, ok? Agora, demais segurados se venham a requerer até o 30º dia, vão receber a partir do 1º dia de afastamento, ok? Mas se o benefício for requerido a partir do 31º dia do afastamento, o benefício, vai ser devido a partir da data do requerimento. Então, significa que se um segurado adoeceu e demorar muito para requerer seu benefício, isso pode ser feito, inclusive, pela internet, tá? Se ele demorar muito, por exemplo, se ele requerer no 40º dia, ele vai receber a partir do 40º dia. Mas se ele consegue requerer até o 30º dia, ele tem como receber retroativamente seu benefício. Na próxima aula, eu vou seguir esse eixo para mostrar para vocês como vai ser a continuação do nosso estudo de cada benefício. Até lá, gente!